Astrologia cabalística, Anatomia do Destino, por Rory Kenton. Tradução de Maio Miranda, Editora Pensamento, canal Le Conde. Caros ouvintes, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito. Caso você goste deste livro, adquira-o. E caso você goste do meu trabalho e queira auxiliá-lo, isto é possível via Pix, Apoia-se ou Vaquinha. Centavos serão muito bem-vindos. Também é possível auxiliar este trabalho comprando livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon. Os links todos estão no descritivo. Também é possível tornar-se membro aqui do canal. Há diversos valores para a contribuição e também diversos benefícios. Muito obrigada pela presença. Uma boa escuta a todos. 20. Mal, livre-arbítrio e cosmos. De acordo com a tradição cabalística, o mal começa com a criação. Antes disso, só havia o mundo divino, perfeito e imutável de emanação direta da divindade. Mas com o mundo da criação, emergindo para a existência, vem a primeira separação. Isto porque a criação é separada da divindade, uma vez que ela é um reflexo dos aspectos emanados do divino. Como tal, ela está até certo ponto desligada da presença direta de Deus, e consequentemente tem permissão para ser livre até certo grau. Ora, as lendas bíblicas declaram que os arcanjos e os anjos não têm livre-arbítrio, embora possuam poderes extraordinários. Isto sucede porque estes habitantes dos mundos superiores são seres incompletos. O próprio fato de que todos os seus nomes terminam com a sílaba El, como Michael, Gabriel, Anael, indica que eles servem à vontade de Deus e estão sob a sua direção. Dizem-nos que somente o homem tem a opção do livre-arbítrio. Examinemos o cenário deste fenômeno sem paralelo. Conta-nos a lenda bíblica que antes de ser criado o homem, o universo foi trazido para a existência numa série de estágios. Primeiro foram criados o céu e a terra, isto é, aquilo que está em cima e aquilo que está embaixo, ou os dois polos do espírito e matéria. Neste ponto, a Bíblia nos informa que a terra estava vazia e não tinha forma, ou seja, ainda era uma realidade incompleta. Depois a luz foi invocada, isto é, a vontade de Deus fluindo do mundo divino e penetrando no espaço embaixo. Então foi feita a divisão entre o dia e a noite, ou os lados ativo e passivo da criação, com a lua da vontade como pilar de equilíbrio entre ambos. Tendo sido assentados os três pilares em relação aos dois polos, a estrutura da criação foi então preenchida pelo firmamento ou macrocosmo, com suas águas, suas terras secas, pastagens, ervas, signos, estações e dias com luzes e estrelas maiores e menores. Depois, os peixes do mar e as aves do ar, ou os anjos e arcanjos, foram criados e designados para as partes superiores e inferiores dos mundos elevados. No sexto dia, Deus criou os animais da terra, ou seja, aquelas criaturas que eventualmente iriam viver nos mundos inferiores ainda informes, ou que não tinham sido criadas. Finalmente, Deus fez Adão segundo a sua própria imagem, antes de descansar no sétimo e último dia da alegoria da oitava criativa. A criação do homem, no final do processo, é considerada altamente significativa. Os Elohim, ou aqueles que habitam em cima, estão tão confinados por seus limites quanto os Tachotonim, ou Tachutonim, não sei, ou aqueles que vivem embaixo. Isto quer dizer que as inteligências angélicas estão tão confinadas por sua energia e materialidade celestial quanto qualquer animal do mundo natural que está embaixo. Somente o homem pode mover-se livremente para todos os lados e através de todos os mundos. Pelo menos até a queda, este foi o seu privilégio. A queda foi precipitada pelo confronto entre o livre-arbítrio e o mal. A queda foi precipitada pelo confronto entre o livre-arbítrio e o mal. O mal não é uma coisa única e contínua. Há muitos tipos diferentes de mal. Primeiro, há o princípio simples de separação da fonte e sua liberação de ação subsequentemente adquirida, como uma criança fugindo dos seus pais e exercitando sua individualidade.
Um progenitor sábio permitirá que isto aconteça, mas estará vigilante, porque a criança, devido à sua inexperiência, poderá vir a praticar o mal. Todavia, com o desenvolvimento da experiência, a criança ou criação do progenitor às vezes poderá recusar-se a voltar, preferindo prosseguir no seu caminho deliberado. Segundo se diz, esta foi a opção de Lúcifer. A opção que Lúcifer, o mais brilhante de todos os arcanjos, escolheu em relação ao seu Criador, antes que todas as hostes angelicais fossem colocadas diretamente sob a vontade de Deus. Todavia, até mesmo esta defecção teve seu propósito cósmico, conforme veremos mais tarde. As outras formas menores de mal são mais mecânicas, como os processos de decadência e degeneração, que são uma parte necessária da criação e têm por finalidade decompor e esclarecer situações redundantes. A analogia da operação de uma rede de esgotos, eliminando imundícies, ilustra o ponto no nível cósmico. Este líquido cloacal poderá parecer um elemento nocivo e, consequentemente, maléfico existente no mundo, mas, na verdade, ele é uma necessidade básica, tal como a morte que liberta e concede novas possibilidades. A terceira espécie de mal é aquela do caos. Segundo nos diz a tradição, este caos está relacionado com os remanescentes das criações anteriores, que foram rejeitadas por Deus enquanto o Criador fazia experiências com a existência. Supõe-se que pelo menos 6 modelos foram feitos antes do nosso universo atual. Em consequência, estes fatores residuais, na qualidade de forças e formas sem ligação, positivas e negativas, transformaram-se em hostes demoníacas que procuram atacar e depois penetrar na criação e dominá-la, ou então roubar elementos dela e fundar seu próprio universo. Em termos tradicionais, elas são encaradas como a oposição do caos à ordem da criação. E assim foi que o mal já existia antes de que Adão e Eva aparecessem no terceiro mundo, o mundo sutil de formação. Com o dom do livre-arbítrio, e por isso mesmo suscetível à tentação, o destino de um tal par e de suas atividades era ser um campo de batalha entre as hostes ordenadas da criação dinâmica e as falanges demoníacas do caos, comandadas pela inteligência perversa de Lúcifer corporificado no símbolo da serpente. Embora nós, homens modernos, possamos achar que essas histórias são esquisitas e até mesmo ingênuas, elas contêm a essência do dilema humano, porque na luta entre o livre-arbítrio e o mal entra o elemento da oportunidade, tão vital para o desenvolvimento e a evolução. Se o universo estivesse completamente dominado por uma vontade divina que não permitisse o livre-arbítrio, então ele seria absolutamente mecânico. Não aconteceria nada que não fizesse parte do esquema, e nada realmente novo jamais poderia surgir ou expandir-se. Por outro lado, se o universo tivesse permissão para agir com total liberdade, ele começaria a degenerar rapidamente e depois se desintegraria. O equilíbrio necessário a uma existência em desenvolvimento, porém estável, situa-se em um ponto entre a ordem absolutamente rígida e a flexibilidade absoluta. É aqui que Adão e Eva se encaixam no esquema. De um lado estão as forças da ordem e do outro estão as do caos. Entre ambas, situa-se a humanidade que pode, por opção, equilibrar o inconstante ponto de apoio dentro do fluxo e refluxo dos processos criativos e evolutivos. Como uma vida individual que tem períodos bons e maus, assim também a vida do universo atravessa épocas de bem-estar ou harmonia e de tensão ou desarmonia. Isso porque o macrocosmo também está se desenvolvendo e amadurecendo, conforme se move através do seu ciclo cósmico. Há, por exemplo, épocas inconfundíveis, durante as quais as forças do caos pressionam fortemente a ordem quando a criação atravessa, talvez, um estágio de transição vulnerável, assim como os adolescentes passam por um período de confusão quando deixam a infância. Ou há momentos na história cósmica em que o equilíbrio entre a ordem e o caos é igual e nada parece acontecer até que um lado ou outro é enfatizado. Do mesmo modo, também há período de expansão rápida, quando a criação, tendo terminado uma fase estéril ou de desintegração, recebe um enorme impulso de desenvolvimento. Estes grandes eventos celestes são naturalmente refletidos num estado vertical, descendo pelo mundo sutil e chegando até o físico, onde nós os percebemos, por exemplo, nos períodos de grandes mudanças da Terra, como as idades de gelo, nos eventos a longo prazo, ou em condições meteorológicas peculiares como as secas e enchentes prolongadas, nos acontecimentos a curto prazo.
No nível humano, eles são vistos em eventos históricos tais como o progresso econômico repentino ou a recessão, como o florescimento e a decadência de civilizações avançadas. Do ponto de vista astrológico, os planetas Saturno, Urano e Plutão, que estão associados com o espaço profundo e com o mundo do espírito, são considerados instrumentos cósmicos de mudança. Saturno, o planeta do progresso lento e ordenado, é o orientador da modificação gradual, enquanto que Urano, o planeta da revelação, é o princípio das transições súbitas e revolucionárias. Estes dois planetas contrabalançam e se opõem um ao outro, dependendo dos seus aspectos mútuos e da sua relação no zodíaco. Diz-se, por exemplo, que quando Saturno estava em Leão, o signo do despotismo empírico, e em quadratura com Urano em Escorpião, o signo das forças ocultas, da morte e das heranças do passado, no verão de 1976, ocorreu a mais extraordinária mudança na África. A Rodésia, onde durante tanto tempo predominara o sistema de governo de uma minoria branca, repentinamente cedeu ao princípio de governo da maioria negra, enquanto grandes tumultos negros tiveram lugar na África do Sul, onde a população, dominada pelos brancos, sempre fora tradicionalmente submissa. Embora estes eventos em si possam parecer muito regionais, suas implicações históricas foram globais no que diz respeito à atitude que os povos do mundo assumiram uns para com os outros como seres humanos. A era colonial, que tinha várias centenas de anos de idade, estava finalmente chegando a seu termo. O desequilíbrio gerado pela situação dominante e subserviente entre povos e indivíduos estava sendo corrigido pelo movimento em favor da justiça e da dignidade humana. Durante o mesmo período, este processo evolutivo esteve operando simultaneamente no mundo inteiro, desde os dissidentes russos que combateram seu sistema político repressivo, até os índios americanos, que garantiram seus direitos como cidadãos dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, elementos extremamente demoníacos tiravam vantagem do desequilíbrio, usando-o em seu próprio proveito, e para aumentar o caos, sob a forma de violências desnecessárias e de guerrilhas brutais contra a ordem. Plutão, o planeta oculto de mudanças profundas, está diretamente relacionado com as questões do espírito. Seu princípio de transformação invisível opera entre as funções de Urano e Saturno. Muitas combinações originam-se destes dois advogados de força revolucionária e forma conservadora. Para usar o nosso exemplo de mudança política, às vezes o mal utiliza o efeito de Saturno para deter o progresso e retardar o desenvolvimento, e assim a influência deste planeta se torna repressiva. Às vezes, um Urano excessivamente ativo precipita uma mudança por demais rápida, que abala e quebra uma ordem que não pode aguentar uma alteração em ritmo tão acelerado, e então uma sociedade inteira desmorona, conforme aconteceu no começo da Revolução da Rússia. Plutão, como intermediário sustentador, que corrige e dá continuidade à transformação, a despeito da ação de Saturno, que funciona como um freio, ou da função aceleradora de Urano, age Plutão sob a forma de conhecimento inerente da nação que está passando, através de grandes traumas, por essa transformação. Na escala individual, o princípio plutoniano é um movimento profundo no íntimo da pessoa, que leva avante o progresso do espírito a despeito dos avanços e recuos periódicos e dos longos intervalos durante os quais nada parece acontecer. É esta conexão cósmica que permite a batalha entre o bem e o mal, para auxiliar a evolução da Terra e do homem, a despeito das aparentes resoluções e dissoluções das condições globais e dos destinos humanos, tanto em termos de massa como de indivíduos. Retornando ao mito de Adão e Eva, agora talvez possamos começar a compreender o importante papel do livre-arbítrio consciente. A história bíblica conta como eles podiam fazer o que queriam, mais ou menos. Contudo, uma das coisas que não deviam fazer era comer o fruto da árvore do conhecimento. Isto os colocou como imagens do seu Criador, na posição única de ter o direito de escolha. Ora, este Adão e esta Eva não eram o Adão e Eva do mundo da criação, mas o macho e a fêmea divididos do mundo da formação. Lendo cuidadosamente o primeiro capítulo do Gênesis, observaremos que o processo de trazer Eva para a consciência é formação e não criação. O hebreu é muito claro a esse respeito. Isto significa que os arquétipos do princípio macho e fêmea divididos existiam no mundo psicológico, mas não no mundo espiritual, o que deu causa a uma nova divisão
e, consequentemente, aos aspectos passivo e negativo da opção. A árvore do conhecimento, situada no meio do jardim do Éden, era o ponto de acesso para o mundo da criação, e quando eles comeram do seu fruto, sua visão da existência foi profundamente modificada. O exercício da liberdade de opção tem essa qualidade. Com a responsabilidade do livre-arbítrio, Adão e Eva psicológicos passaram a ver com o conhecimento do Espírito. De repente, eles já não eram as crianças inocentes do jardim das formas, mas tinham acesso às forças do mundo criativo. Esta compreensão fez com que o Senhor Deus providenciasse a remoção imediata de ambos para o bem do universo, fazendo-os descer um mundo para que lá ficassem sujeitos às leis rígidas do plano físico, para que usassem roupas de carne que os impedissem de alcançar o plano superior ou o mundo divino, e tomar da árvore da vida, tornando-se um de nós, ou os Elohim divinos, conforme diz o texto. O dom do livre-arbítrio ainda foi deixado com eles, a despeito do fato de que sua percepção ficasse limitada, por razões que agora são óbvias, durante sua existência no mundo natural. Esta situação ainda permanece conosco, que hoje estamos encarnados. O significado total da analogia bíblica, acima citada, é que, embora o ser humano possa nascer nesta ou naquela situação, ele ainda possui o dom de escolher isto ou aquilo para si mesmo. Conforme foi dito muitas vezes, este privilégio, agora limitado, raramente é usado em sua plenitude pela maioria das pessoas, pois a primeira opção dos indivíduos é não usá-lo, e assim, não assumir a responsabilidade por suas próprias vidas. Em vez disso, eles preferem viver sob os vários graus de dominação do ascendente, da lua ou do sol físico. Aqueles que desejam ascender e livrar-se das limitadoras leis naturais dos hábitos de massa, primeiro começam a desenvolver sua vontade individual a fim de se tornarem aptos para assumir a liderança das suas próprias vidas. O passo seguinte é elevar-se acima da cápsula envolvente que é o destino planetário. O nível planetário de existência é o paralelo ao mítico Jardim do Éden, onde Adão e Eva têm a função de jardineiros daquele mundo sutil. Nesta qualidade, eles puderam apreciar os prazeres do paraíso ou as dores do purgatório, o mesmo acontecendo com qualquer ser humano que alcance este nível psicológico de acordo com sua atuação. Todavia, tendo Adão e Eva provado o conhecimento, agora absorvido no ser humano, qualquer pessoa espiritualmente desenvolvida tem possibilidade de elevar-se acima do seu destino e entrar no mundo criativo, tomar parte no drama cósmico e prestar ajuda conscientemente na grande batalha entre a ordem e o caos. Este exercício do livre-arbítrio, através do princípio do Plutão interior de uma pessoa, ou o espelho negro da consciência visionária, leva à percepção do vasto e profundo panorama da situação cósmica. Frequentemente, este nível de compreensão é revelado de maneira dramática em acontecimentos significativos, interiores e exteriores, do destino de um indivíduo, quando o confronto entre o bem e o mal é apresentado em termos simbólicos e reais, como os 40 dias de Cristo no deserto com Satã. Pois é a opção do homem trabalhar em favor de um ou de outro lado do jogo cósmico. A tradição cabalística diz que tudo o que fazemos contribui para um ou para outro lado da batalha celeste. Diz que somente a raça humana tem capacidade para influenciar, desde o nível inferior, o equilíbrio cósmico. Sendo assim, por causa de um ato de livre-arbítrio, uma pessoa pode, individualmente, afetar os esforços dos anjos e dos demônios. Ora, como já vimos, via de regra, isto só pode ser dito daquelas pessoas que estão lutando para ser indivíduos autênticos, porque aquelas que vivem sob o domínio do ascendente, da lua ou do sol físico são, em sua maior parte, jogadas para lá e para cá pelo fluxo e refluxo das marés celestes, como algas marinhas ou animaizinhos da praia. Todavia, até mesmo eles, em seus momentos de vigília psicológica e espiritual, podem sim afetar a batalha, como de fato algumas vezes tem acontecido, por um ato de bravura física ou moral, ou pelo sacrifício de alguém que normalmente jamais teria saído do esquema habitual de uma situação. Joana d'Arc e Guilherme Tell foram pessoas dessa espécie.
Para o indivíduo que está tentando conscientemente visualizar o mundo desde um ponto de vista cósmico, a situação significa agir ao contrário da maneira de agir e pensar do mundo comum em geral. Frequentemente, tais pessoas têm que desempenhar, em relação a eventos ocorrentes nos mundos superiores e invisíveis, estranhos papéis históricos na Terra, a fim de produzir uma mudança que terá um profundo efeito a longo prazo nos mundos inferiores, talvez séculos mais tarde. Moisés e Cristo são exemplos disto. Assim é que qualquer um que deseje fazê-lo pode começar abraçando, em maior ou menor grau, a oportunidade de afetar o equilíbrio da ordem cósmica e do caos, e auxiliando a evolução do universo. Estas oportunidades são providenciadas na vida de cada um pelo céu ou o mundo de criação, que determina em cada destino os momentos de crise física, psicológica e espiritual já mencionados, de modo que ninguém seja privado da sua chance de participar. Agora examinaremos pormenorizadamente esta operação da providência.